E já de volta, obrigado pelo carinho, pela sintonia. Esse é o Vida e Saúde. Hoje um tema muito interessante, muito bonito, né? Conscientização, inclusão, deficiência. Né? Vamos trabalhar as nossas deficiências, os nossos preconceitos, né? Para a gente poder acolher o outro, receber o outro. É diferente, exige paciência, tempo, mas principalmente carinho, né? Isso é trabalhar nossas deficiências. Conosco aqui a doutora Lígia Carvalho, terapeuta ocupacional e mestre em neurologia infantil. Doutora, aqui temos perguntas chegando. Vamos lá para a cidade de Manhaçu, Minas Gerais. Quem representa é a Josélia Concebida Gomes Calegar. Deus abençoe, dona Josélia. Muito obrigado pela participação, viu, querida? Ela está dizendo assim, o que é uma pessoa autista e como lidar com ela, doutora? Está perguntando a nossa amiga Josélia. Tá. Josélia, é muito importante a sua pergunta, mesmo porque hoje nós temos um aumento muito grande desse problema que é o autismo. Então, o autismo, ele é uma dificuldade, um problema no desenvolvimento difuso mesmo do desenvolvimento da criança. Então, o que muitas vezes acontece é que essa criança, ela nasce bem, né, ela se desenvolve muito bem, e muitas vezes, quando ela não nasce já com alguns sintomas ou aspectos ou que fazem parte aí do quadro do autismo, ela depois de 1 ano e meio, 2 aninhos, ela começa a desenvolver alguns traços que vai acabar por diagnosticar uma criança autista. Então, em geral, a criança autista, ela tem uma dificuldade muito grande na comunicação, ela tem uma dificuldade na interação social e é uma criança muito pouco flexível, né? No brincar, no interagir com o brinquedo, com outras pessoas. Tá? Então, é super importante esse diagnóstico do autismo ser dado o quanto mais precoce possível. Porque hoje nós temos, assim, um aumento muito grande, só para você ter uma ideia, hoje já se fala que a cada 100 crianças nascidas, uma vai nascer dentro do espectro, ou seja, já nasce com alguns traços do espectro autista, ou ela acaba desenvolvendo aí, pelo menos os 2 aninhos de idade, ela já começa a aparecer toda uma sintomatologia voltada para isso. Então, isso a gente fala em cada 100 crianças, uma nasce, vai nascer com ou ter o problema, ou estar dentro do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, mas quando a gente olha, por exemplo, dentro da população masculina, que é onde a gente tem incidência muito maior do autismo, esse número cai para 70. Então, isso é muito preocupante porque nós sabemos que essa criança, como eu falei, nós vamos ter, quando não dentro da própria família, ou muito próximo de nós, alguém que está dentro do espectro autista. Então, é importante que isso seja diagnosticado precocemente, né, que busque uma equipe especializada, porque, em geral, a criança autista, ela muitas vezes ela não tem um fenótipo, ela não tem uma característica física que vai dizer, não, essa criança é autista. Diferente, por exemplo, da criança com síndrome de Down, por exemplo. Ela tem uma face que você olha para a criança e fala, não, essa criança tem síndrome de Down. Então, outro dia eu estava conversando com uma amiga que é terapeuta também, e ela estava dizendo, né, da dificuldade que, por exemplo, quando uma mãe quer um lugar no ônibus ou ela quer passar na fila, né, primeiro tá na fila de pessoas com necessidades especiais, e aí as pessoas que estão em volta muitas vezes não entendem, porque as pessoas não entendem que olha para uma criança e fala, nossa, mas essa criança, por que essa pessoa está passando na frente, né, sendo que ela não tem deficiência? Então, a criança autista, muitas vezes, ela não tem uma aparência de que ela é autista, mas ela tem dificuldade, sim, na comunicação, muitas vezes tem um atraso, né, motor. A questão da fala e da linguagem sempre é muito acometida e, quando não, uma comorbidade também, um déficit intelectual, né? Então, são crianças que têm que ser cuidadas também, e mesmo porque ela tem um problema de relação interpessoal mesmo, né? Então, com aquela criança que se isola, não gosta de brincar com outras crianças, né? E, em geral, também essas crianças têm muitas deficiências, muitas disfunções sensoriais.
né? Então, um lugar onde tem muito barulho, ou muita luz, então ela reage muito mal. E geralmente essas crianças reagem muito mal aos estímulos sensoriais do ambiente, e quando ela gera essa dificuldade que ela tem desses estímulos sensoriais do ambiente, em geral, isso gera um comportamento desorganizado que a gente faz. Então, muitas vezes ela pode sair gritando, se morder, se bater, batendo no próprio corpo, e isso é uma reação frente a algum estímulo do ambiente que ela não está suportando. Né? Então, é uma criança que a gente tem que ter um certo olhar também, ou um cuidado para essa criança. A gente preparou, é rapidinho, é um minutinho e meio, a história de uma moça que teve um câncer, né? Teve que amputar a perna, né? E ela buscou também no esporte a superação. Exemplos de vida que vale a pena serem mostrados. Vamos lá. Essa é a Thaís, 23 anos, atleta paralímpica. Quando você passa a praticar um esporte, você mexe com quase tudo, né? Você mexe com responsabilidade e tudo mais. Mas a história dela nem sempre foi assim. Eu fiquei quase um ano sem colocar o pé no chão. Nesse tempo todo procurando o que tinha acontecido, né? E aí eu descobri em Campinas, no Boldrini, que eu tinha osteosarcoma, que é um câncer no tornozelo. E falar desse momento, é claro, causa muita emoção. Na época, Thaís tinha apenas 12 anos de idade e precisou ser forte para tratar a doença que causou a amputação da perna. As principais causas de amputação são por ordem vascular, tumores e por acidentes, no caso, acidentes traumáticos. Apesar de ser algo que muda a rotina da pessoa e, em muitos casos, causa até depressão no indivíduo, Thaís mostra que soube tirar de letra essa condição. É até engraçado, tipo assim, você se adaptar com tudo isso. Mas difícil eu acho que não foi, eu acho que foi natural. Eu jogo ainda futebol, eu corro, então assim, eu não perdi nada do que eu fazia antes da amputação. Eu continuo fazendo sempre as mesmas coisas, independente se eu estou com prótese, sem prótese. Thaís é exemplo de superação e amadurecimento. Forte e determinada, leva a vida numa boa. Bonita lição de vida, lição de superação, né? Então, acho que é interessante essas imagens que a gente está mostrando, essa lição de superação, né? De não se acomodar também, mesmo que a pessoa adquiriu essa ou aquela limitação, de buscar, né, doutora, assim, potencializar o que restou, porque está vivo, a pessoa está viva, né, doutora? E é uma superação mesmo, né? A gente vê, e a questão do esporte, né? Mesmo do Rodolfo, como agora é da Thaís. Beijo, Thaís. E isso é muito gratificante, né? A gente vê, e hoje as Paralimpíadas, né? Hoje existe um pouquinho mais de incentivo para essas pessoas participarem e tocar a vida, né? Porque nenhum de nós, a gente pode dizer assim, não, olha, eu tô, né, já tô com a vida ganha, né? Que nem diz o outro, porque uma fatalidade, seja como no caso dela, né, um tumor que gerou aí a amputação da perna, né, parte da perna, mas outras coisas que podem acontecer na nossa vida e a gente, de repente, você está indo por um caminho e, de repente, você tem que pensar a tua vida de uma outra perspectiva, por um outro caminho, né? E existe outros caminhos e por alguma razão que a gente não tem essa explicação, talvez agora aqui, né? Mas aquilo foi para nós, né? Aquela dificuldade, aquele acidente ou aquela amputação foi para você, não poderia ter sido para outro. E aí essa pessoa vai ter que realmente se superar, né, e continuar a vida, porque como você falou, está viva, né? Tem outras habilidades, né? Não quer dizer que está e a vida que é tão não tem maravilhosa, mais que Deus é maravilhoso, que vai potencializando outras coisas, que ele vai colocar, de alguma forma ele vai colocar um outro caminho, um outro olhar. Eu vou chamar o intervalo, doutor, para o último bloco do nosso programa, e depois eu quero que a senhora dê uma palavrinha para a Fabiana, que ela pergunta se a síndrome de Down tem diversos graus ou depende da idade da pessoa
e como trabalhar, né? Então, isso e aquele momento especial que eu quero rezar com você e por você no próximo bloco. A gente volta já.